Aleluia, amém? Fique de pé, vamos cantar ao Senhor nesse lugar, amém? Nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Declare isso nessa noite. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Declare, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, declare, tua graça se derrama sobre mim, teu amor. Quanto mais você declarar isso, mais o amor de Deus encontra a sua vida. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem. Se o mar se enfureceu, eu não tenho que temer. Teu amor não falha. Aleluia. É o amor de Deus que está sobre nossa vida. Aleluia. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor. Difícil era o caminhar. Difícil era o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. E nunca vai falhar sobre a sua vida, meu irmão. Declare isso, Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor dele não falha sobre nossas vidas. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. É a palavra do Senhor sobre a sua vida. Tu fazes que tudo. E você declara sobre a sua vida, aleluia. Tu fazes que tudo, todas as coisas, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo para sempre, tu és o mesmo para sempre, teu amor. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Mas seu amor não falha. Você pode aplaudir ao Senhor neste lugar, porque é o amor dele que não falha. Sobre a tristeza, sobre a adversidade, é o amor de Jesus que não falha. Amém? Pode se assentar por um minuto.
Tenho 2 recados importantes à igreja, já deixando a paz do Senhor sobre a sua vida, já deixando a graça do Senhor sobre a sua vida, já deixando o amor de Deus renovando as suas forças nessa noite, porque o nosso Deus é quem renova as nossas forças, amém? Nós estamos aqui nessa noite para termos as nossas forças renovadas no Senhor. Primeiro, uma convocação à igreja. Neste próximo final de semana, sábado e domingo, dia 26, sábado, dia 27, domingo, nós teremos uma inspirativa que vai acontecer em Eunápolis, na primeira igreja batista ali em Eunápolis. E nós estamos convocando toda a igreja para fazermos uma grande caravana, para que nós possamos sair daqui às 16 horas e estarmos presentes como Igreja Batista Peniel, junto da Associação de Igrejas Batistas Jequitinhonhenses. Portanto, eu convoco a igreja aqui neste lugar, para que nós possamos estarmos juntos ali em Eunápolis. Nós queremos aqui montar uma caravana. Ao final do culto você vai nos procurar, vai colocar o seu nome, para que nós possamos estar juntos ali, para celebrarmos ao Senhor, juntamente com outras igrejas batistas ali, que proclamam da mesma fé que você proclama, que está sempre buscando ao Senhor, e ali nós estaremos ali, mostrando a presença da Igreja Batista Peniel naquele lugar. Amém, igreja? Portanto, esteja conosco, já se programe, coloque na sua agenda. Nós vamos sair daqui da igreja às 16 horas, nós vamos retornar após o culto de lá. Nós vamos sair aqui às 16 horas para estarmos lá às 19 horas do culto que vai acontecer. E ao final do culto nós estaremos retornando para Itamaraju no sábado. Amém, igreja? Então, próximo sábado está a igreja convocada para estarmos juntos nesta inspirativa da nossa Associação Batista Jequitinhonhense. Amém? Segundo, no domingo, vai acontecer aqui a feijoada, não é isso? A feijoada em prol da irmã Kelly, que precisa realizar uma cirurgia. Portanto, no domingo vai acontecer essa feijoada, está aqui exposto, aqui. Esse CIEB, me lembre onde é o lugar. No Inácio, né? No antigo Inácio. Vai ser ali que vai ser o local para você retirar a sua feijoada, não é isso? Esta igreja está convidada e convocada também para almoçar essa feijoada. Amém, igreja? Você está convocado para estar adquirindo o seu almoço no domingo, aqui lá buscar o seu almoço. Para isso, você vai adquirir essa ficha o mais breve possível. Você não vai deixar para domingo, deixa eu ver agora o que eu vou almoçar. Não, você já vai adquirir agora e já vai deixar já certinho já o almoço para domingo. Porque você vai estar almoçando e ajudando a nossa irmã Kelly, ali da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, para nós estarmos ali também auxiliando, porque este é o Espírito que nós temos, o Espírito ajudador, o Espírito de estarmos auxiliando aos nossos irmãos. Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus, o seu almoço já está garantido já, é só procurar a irmã Márcia, me procure também, irmã Larissa. Irmã Larissa, ao final do culto, vai estar ali fora com os convitezinhos, né? Para os ingressos para você adquirir a sua feijoada. Amém, igreja? Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida sempre. Amém? Irmã Carlota, em nome de Jesus, e que a honra e a glória sempre seja dada ao nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado aí assim: o amor de Cristo não falha. Fala aí. Agora você pode ficar de pé e dar um abraço apertado nessa pessoa e fala para essa pessoa assim: ó, tudo coopera para o seu bem. Aleluia. Sai do seu lugar. Vê um irmão ou uma irmã, vai lá e dá um abraço e diga: o amor de Cristo não falha. Vamos. Aí, é o abraço do Espírito Santo de Deus para a sua vida nessa noite, meu irmão.
Nós precisamos de 8 abraços por dia, sabia? Que coisa linda, a igreja, unidas em amor. Diga aí, dá um abraço apertado e fala: tudo coopera para o seu bem, a guarda do Senhor. Aleluia. Amém? Eu vou pedir à igreja para abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13. 3 versículos. Do 10 ao 13. Na verdade, ao ler, vamos dar 14, 4 versículos. Amém? Efésios 6, versículo 10, 11, 12 e 13. Vamos ler 4 versículos. Amém ou misericórdia? Oh, glória a Deus. O povo aqui tudo é crente, tudo fez escola bíblica, né? Então, vamos lá? Efésios 6, 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor. Repete comigo. Fortalecei-vos. De novo. De novo. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Fala comigo. Vesti toda a armadura de Deus. 3 vezes. Vesti toda a armadura de Deus. Vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Fala assim: permanecerei inabalável. 3 vezes, igual Jesus falou com Pedro, né? Permanecerei inabalável. Permanecerei inabalável. Feche os seus olhos neste momento. E eu vou orar com a igreja agora, para que o Senhor venha mesmo nos fortalecer no poder dEle. E para que o Senhor venha nos revestir com toda a armadura dEle. Para que possamos resistir no dia que vier as circunstâncias desagradáveis. No dia mau, como diz a Bíblia aqui, resistir no dia mau. Porque o dia mau chega. Se você estiver na terra, o dia mau chega para qualquer pessoa. Feche os seus olhos. Pai amado e querido, neste momento está aqui a tua igreja, Senhor, reunida em teu nome, para te louvar, te adorar, te bendizer, te render glória e aleluia. E nós queremos colocar, Senhor, todo este culto no teu altar, pedindo a ti, Espírito Santo, que venha conduzir todo este culto, que venha, Espírito Santo, tocar cada vida que aqui está. Venha derramar a tua graça, o teu poder, as tuas misericórdias. E nós pedimos como igreja que tu venha nos fortalecer. Nos fortaleça em ti, Senhor. Nos fortaleça com o teu poder. Senhor, venha nos empoderar com o teu poder, com os teus dons, Senhor. Com a tua unção, com a tua autoridade. Venha, Senhor, com a tua unção, com a tua autoridade, com o teu poder, sobre toda a tua igreja, Senhor. Porquanto, Senhor, nós sabemos que a nossa luta não é contra os seres humanos, Senhor. Por isso, Senhor, nos traga sempre esse entendimento, que nós temos que lutar, Senhor, não é contra as pessoas, mas contra a malignidade, Senhor, que rege este mundo, que está aqui na terra, contra essas forças espirituais do mal. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de toda a igreja, nos vista mesmo com toda a tua armadura.
Senhor, que Tu venha mesmo, Senhor, colocar em nós o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, Senhor, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Coloca a Tua igreja no Teu altar. Abençoe cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos? Mas eu já queria iniciar aqui fazendo oração pelos aniversariantes do dia. Eu estou vendo aqui um aniversariante. Tem mais alguém aqui? Um eu sei quem é. É a Zama. Tem mais alguém aniversariando hoje? Mais alguém? Vou convidar a Zama aqui à frente. E vou pedir o pastor para orar por ela e pelos demais aniversariantes. Depois você faz um louvor. E aí vem Thaís fazer oração. Vem. Amém. Eu costumo dizer que quando nós fechamos um ano e iniciamos outro, é porque Deus tem propósito na nossa vida. Não é? O tempo vai passando, o Senhor vai realizando os propósitos. No dia que Ele diz assim, não tem mais propósito na sua vida, Ele nos leva. Então, procure a cada dia buscar sentido para a sua vida e buscar entender os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos aqui a Tua bondade e somos gratos, ó Deus, porque somos a cada dia renovados pelo Senhor. Nesta hora apresentamos a nossa gratidão pela bênção que o Senhor concede à nossa irmã Elisama em fechar mais um ano de vida e dar passos de início no novo tempo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor a cada dia traga a consciência da Tua serva, Senhor, a necessidade de viver uma nova história com o Senhor, buscar entender os propósitos do chamado dela para o reino dos céus, esteja capacitando ela com todas as ferramentas, Senhor Deus, espirituais, e que elas possam, Senhor, dedicar a sua vida para a igreja do Senhor, dedicar a sua vida para o louvor da Tua glória. Nós agradecemos por esta bênção também que o Senhor nos deu, de tê-la como irmã aqui nesta igreja, e te louvamos, Pai, pelo Teu cuidado sobre a vida dela, sobre a família dela. Continua abençoando com a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E depois, quem quiser comer bolo, é só falar com a irmã para saber se tem bolo na casa dela, viu? Deus abençoe. Fique de pé no seu lugar. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como hei de vir, quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, digno és de louvor, majestade santa.
Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Declare mais uma vez em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Renda-se ao Senhor nessa noite. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Meu prazer é viver na casa de Deus. Amém, irmãos. Nesse mesmo espírito, nós acabamos de cantar um louvor, onde a sua última frase é: de onde flui o amor de Deus. Nós vamos orar nesse momento por cura de algumas pessoas, mas antes disso, eu vou ler um versículo que fala exatamente disso. O versículo de 1 Coríntios 13 diz o seguinte: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não estivesse amor, seria como um metal que soa, como um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. O amor é paciente. Paulo continua falando e ele fala que o amor jamais é vencido. Nós acabamos de cantar falando que da casa de Deus flui amor. Nós vamos interceder por alguns irmãos. E se aqui existe alguém
com alguma enfermidade, ou mesmo com algum parente enfermo, pode vir à frente. Nós queremos amar você com as nossas orações. Nós temos alguns irmãos, pode vir, irmã. Se tiver mais alguém, se você tiver um parente, se você estiver sentindo alguma dor física agora, se você tiver algum conhecido, hoje você estava no trabalho e você ouviu falar de alguém que estava doente, se coloque à frente. Vamos amar essas pessoas por oração. Vamos colocar essas pessoas em amor. Eu falo disso porque semana passada nós estávamos orando intensamente por Sarinha. E quando eu contei para minha mãe o resultado de Sarinha teve alta, a minha mãe ela começou a chorar e ela falou: eu estava orando por ela, meu Deus, obrigado. E eu vi naquela hora as orações da minha mãe regadas de amor. As nossas orações, elas precisam ser regadas de amor. É o amor que nos dá poder. O amor jamais é vencido. Então, se você está aí, não tem ninguém, vem até a frente e põe a mão sobre um desses irmãos. Vamos orar com eles. Não tenham medo, o amor jamais é vencido. Pode vir o pessoal da intercessão impor as mãos. Se você não é da intercessão e sente vontade de orar por alguém, pode vir. Pode vir. Nós vamos orar também pelas gestantes dessa casa. Nós vamos orar por Taliane, por Mili, Tali, pela gestação de Alana. Então, começa a colocar essas pessoas aí, enquanto a intercessão ora aqui pelo pessoal na frente. Vamos orar primeiro pelas gestantes. Pai, nós colocamos a vida de cada uma dessas mulheres. Nós colocamos, Jesus, a vida de Mili, que está no final da gestação. Nós oramos, Jesus, para que o André venha com saúde, com graça. Jesus, que ele seja um bênção na sua casa. Nós oramos, Jesus, pela vida de Tali, Jesus. Nós oramos para que o Senhor aguarde e a proteja. Nós colocamos a vida de Alana, Pai. Nós oramos por essas gestações. Nós oramos para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as sustente. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor, que escreveu a vida dessas crianças, antes mesmo delas serem geradas, nós oramos que pelo poder do seu nome, elas estejam guardadas no ventre, que elas sejam protegidas, que elas, Jesus, sejam geradas com saúde. Pai, nós colocamos a vida, Jesus, de cada um dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Nós oramos para que o Senhor venha com cura, para que o Senhor possa, Jesus, tocar na vida deles, Pai. Nós oramos para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor cure a saúde física, a saúde emocional. Pai, nós oramos por uma casa onde curas aconteçam, Jesus, onde as pessoas entram e saiam daqui curadas. Nós oramos, Jesus, para que haja um restaurar na saúde. Nós colocamos a recuperação de Sara, a recuperação de Viviane. Nós oramos por elas. Nós te pedimos para que o Senhor complete a obra. Muito obrigado pelo livramento que você deu a Vivi, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aguardou. Nós oramos para que ela se recupere, para que ela esteja bem, para que ela, Jesus, esteja de novo saudável. Nós oramos pela vida de Sara. Nós oramos pela parte neurológica. Nós declaramos 100% de cura. Nós oramos, Pai, te agradecemos, porque nós vimos o Senhor operar sobre a vida de Sara. O Senhor restaurou. Nós colocamos a vida de Igor, Pai, o esposo de Tiaré. Nós oramos para que haja cura, para que o Senhor possa guardá-lo, para que o Senhor traga, Jesus, o sustento, uma recuperação rápida, Pai. Nós te pedimos nessa noite, cheios de amor, Pai. Nós amamos os nossos próximos e nós te pedimos para que o Senhor faça algo na vida deles, que eles possam testemunhar, Pai, a cura do Senhor, que eles possam, Jesus, vir e celebrarmos com eles aqui
aquilo que o Senhor fez. Pai, nós te pedimos que o Senhor restaure a saúde de cada um que se encontra aqui na frente. Nós oramos pela vida de Kelly, Pai. Nós oramos para que o Senhor possa recuperar, curá-la. Se possível, cura, Pai, mas que ela possa conseguir todo o dinheiro, todo o recurso que ela precisa para a cirurgia. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor abra todas as portas, para que todas as portas sejam abertas na vida de Kelly, que ela consiga, Jesus, o que ela precisa. Nós oramos e nós te exaltamos e louvamos o seu nome, porque sabemos que o Senhor já fez na vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os... Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Dá-me o coração igual ao teu. Amém, meus irmãos, glória a Deus. E a última sessão aqui de intercessão, nós vamos estar orando pelo mês de maio e todas as programações que vão acontecer aqui na igreja, né? Claro que a gente sempre está orando independente do mês, mas o mês de maio é um mês especial, é o mês da família, né? Uma grande área que o inimigo tenta atacar o tempo todo. Então, vamos estar orando, intercedendo pelo mês da família. Eu creio que, né, é da palavra, a família é projeto do Senhor. E a gente não pode aceitar, né, que as coisas estejam acontecendo, que haja desentendimentos, que hajam divisões dentro da casa de vocês, independente se é marido, esposa, primos, irmãos, parentes até mesmo distantes. O Senhor, Ele quer unidade, Ele quer perdão, Ele quer união. Então, aonde há desunião, nós vamos estar intercedendo pelas nossas famílias, famílias aqui representadas nessa noite, seus parentes. Enquanto eu estiver intercedendo, coloquem a família de vocês diante do Senhor e declarem
que a presença do Senhor invada a casa de cada um, a família de cada um, porque Ele vai estar operando. Então, quando oramos em fé, o Senhor na mesma hora, há um poder tão grande a nível espiritual, que se nós crermos, meus irmãos, meu Deus do céu, se a gente soubesse o poder da oração que o Senhor já vai estar fazendo agora mesmo, enquanto a gente ora, coisas a nível espiritual já estão acontecendo. Então, vamos orar com muita fé, meus irmãos. Pai, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome na certeza da Tua bondade, da Tua soberania, da Tua justiça aqui na terra, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor esses pedidos, nós colocamos diante do Senhor esse mês de maio que está vindo, Senhor, o mês da família, Pai. Nós oramos entregando as famílias aqui da Igreja Peniel, as famílias aqui representadas nessa noite, Senhor. Nós cremos no Teu poder de cura, de salvação, de união, Senhor, e eu creio que aonde há divisão, quando o Senhor vem, o Senhor faz milagres, o Senhor opera unidade no nosso meio. É o que eu declaro sobre todas as famílias aqui representadas, as gerações aqui representadas, Pai. Eu oro que a Tua presença invada cada casa aqui, Senhor. Cada problema familiar nós colocamos diante do Senhor, na certeza de que não somos nós que podemos fazer alguma coisa, mas o Senhor, não é contra carne nem sangue, Senhor, que nós lutamos. Nós cremos que é a nível espiritual, e por isso nós colocamos nossas famílias diante do Senhor, na certeza de que o Senhor já está operando através do poder do nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de divisão nessa noite, Senhor. Nós repreendemos toda desunião, nós repreendemos separações nessas casas, nessas famílias, agora no nome de Jesus. Nós oramos por unidade, nós oramos pelo amor do Senhor reinando nos lares dessa casa, dessa igreja, Senhor. Nós, em nome de Jesus, oramos para que onde há falta de perdão, que pessoas possam ser conduzidas, nós que cremos, Senhor, possamos ser conduzidos a trazer perdão e restauração de laços no nome de Jesus. Eu oro para que cada integrante dessa família que conhece, os aqui representados, Senhor, possam levar a luz do Senhor, brilhar a luz nessas casas, Senhor, serem a carta lida por todos, liberarem um bom perfume de Jesus. E é através disso, Senhor, é através da mesa, é através da Tua palavra, é com uma única armadura que nós podemos lutar, que é a espada, que é a Tua palavra. É através dela, eu creio que o Senhor vai operar na nossa casa, no nome de Jesus. E nós oramos por salvação, Senhor, onde há familiares que não são salvos, Senhor, gerem conformismo no coração da Tua igreja, Pai, que a gente não aceite, Pai. Gera amor, gera um desespero santo por almas perdidas, e que a gente possa dobrar os nossos joelhos em amor, em desespero, e clamar pela salvação do Senhor. Eu olho por olhos abertos, eu oro repreendendo toda a cegueira espiritual nessas famílias no nome de Jesus, e que o Teu nome venha a ser exaltado e reconhecido em cada casa, Senhor, nessa noite, e que onde há tristeza e desânimo por não ter coragem de fazer algo, ou achar que não tem possibilidade, Senhor, renova a fé nessa noite no nome de Jesus, e que haja restauração de casas, que esposas sejam levantadas e fortalecidas, que esposos sejam levantados e fortalecidos pelo poder do Teu santo nome, Senhor, que pais sejam levantados e fortalecidos para estar em oração e lutar nessa batalha. Na verdade, não só lutar, Senhor, o Senhor fala que é para resistir, porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, nós já vencemos essa batalha pelo nome de Jesus, mas nós vamos nos revestir de toda a armadura, Senhor, para realmente resistir. É isso que o Senhor nos pede, resista, e até a Tua volta, Jesus, nós vamos revestir, Senhor, e nós vamos resistir contra a cilada do inimigo, e no dia mau, no nome de Jesus, nós vamos nos levantar em louvor e adoração, e nesse lugar de louvor e adoração, eu creio que corações serão restaurados, corações serão fortalecidos. Aleluia. E uma porção da graça do Senhor, do favor imerecido, vai ser liberada dia após dia, para que a gente vença esse dia mau. No nome de Jesus, que esse mês de maio, Pai, seja um mês cheio da Tua presença,
Capacita cada ministro que vai trazer a tua palavra, que sejam palavras regadas da tua palavra verdadeira, cheios do teu Santo Espírito, Senhor, e que a tua igreja venha estar com famílias, Senhor, cheias do Senhor, cheias da tua palavra, revestidas na tua presença, onde a luz invade cada casa no nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Pai, pela reunião dos homens, eu me esqueci o nome, Senhor, mas eu oro que o Senhor venha abençoar o encontro dos homens, Pai, que o Senhor venha levantar homens fortes nessa igreja, homens sacerdotes, homens cheios do teu Santo Espírito, homens que oram e se posicionam na tua presença, homens que acordam de noite e tomam posse da oração em fé sobre as suas casas, sobre as suas esposas, sobre seus filhos. Homem, Senhor, cheio de autoridade espiritual, é o que eu declaro, em nome de Jesus. Levanta esses homens na tua igreja, Senhor, que venham ser cheios do teu Santo Espírito, no nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro também por todos os discipulados que já começaram e estão para começar. Eu oro que o Senhor venha capacitar toda a liderança, todos os discipuladores, Senhor. Enche-os do teu Santo Espírito no nome de Jesus. Dá sabedoria, espírito de revelação, Senhor, para conduzir o seu rebanho, fazer discípulos, pois esse foi um mandamento, isso foi um chamado para a grande comissão, e que não só esses discipulados da igreja venham acontecer, mas que todos os teus filhos e que um dia se renderam ao Senhor, possam discipular nações, Senhor. Levanta o teu povo para realmente carregar, segurar na mão de pessoas e falar de Jesus, ensinar quem é Jesus, que um dia eles se renderam, Senhor. No nome de Jesus, abençoe cada discipulado, que cada um dos que estão sendo discipulados venham conhecer o Senhor, ter os seus olhos abertos para conhecer Jesus, conhecer aqueles que um dia eles se entregaram e venham ser amadurecidos de leite em leite a chegarem a um alimento sólido e que eles possam um dia discipular. Pai, é isso para que o Senhor nos chamou. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja no nome de Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor já está operando agora, Senhor. Nós somos gratos pelo teu favor, pela tua bondade, pelo teu perfeito amor sobre nós. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, gratos, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, declare. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Pode se assentar, Pastor Jorge. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em Efésios 6, a partir do versículo de número 10. Esse versículo já foi lido aqui pela irmã Carlota, essa porção. Você que nos visita nesta noite, que Deus abençoe a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, também Deus conceda graça nesta noite. E juntos possamos tirar lições da palavra a ser ministrada nesta noite. Quero iniciar essa reflexão perguntando a você:
Como é que você tem enfrentado o dia mau? Como têm sido suas reações? Quais têm sido suas reações quando você se vê caminhando no deserto de dores? Qual tem sido a sua reação? Esses dias de Páscoa, lendo um pouco sobre o Calvário enfrentado por nosso Senhor Jesus Cristo, me trouxe direcionamento e inspiração para que a gente pense um pouco no sentido de estarmos preparados para enfrentarmos o dia mau. E a pergunta para você, para mim, para você que nos acompanha virtualmente: você está enfrentando o dia mau? Que, na verdade, quando nós buscamos a raiz destas duas palavras, dia mau, na tradução do grego, ela quer dizer dias maus, não simplesmente dia mau, porque se refere a um tempo que não corresponde a 24 horas. É uma fase de deserto que a gente caminha. Por isso, essa expressão dia mau, nós precisamos ampliá-la para dias de dores, dias de luta, dias de dificuldade. Como você tem enfrentado esse dia mau ou esses dias maus na sua vida? O próprio Jesus Cristo enfrentou essa situação por várias oportunidades. Desde o início do seu ministério, quando ele foi ali tentado no deserto, dias maus, provação, e por várias situações no decorrer do seu ministério, ele enfrentou dia mau, no sentido até de querer lhe tirar a vida, mas enfim, conseguiram. Mas o que quer dizer dia mau ou dias maus? Qualquer uma dessas duas expressões será utilizada aqui, mas os irmãos já sabem o significado. O que quer dizer dia mau? São dias fortes de dores, onde a nossa alma ela é provada, onde a nossa fé é provada ao extremo no meio de dores. Isso são dias maus. Esses dias maus decorrem de setas de Satanás sobre nossas vidas, decorrem de ações praticadas por nós, por decisões tomadas, e que um dia o boleto chega e nós temos que pagar com dores, com sofrimento. Dia mau é um dia onde a gente vai enfrentar de frente as artimanhas de Satanás. Dia mau é quando você tem que enfrentar gigantes, leões, quando você tem que enfrentar todos os tipos de tempestades na sua vida. Dias maus. Irmã Débora e irmã Yuri, dias atrás, até recentemente, enfrentaram dias maus diante da enfermidade que a filha se encontrava passando. Então, irmãos, dias maus, nós podemos também retratá-los em diversos exemplos, como um conflito familiar grave, são dias maus. Um diagnóstico médico grave, desfavorável,
traz o dia mau para dentro do nosso ser. Uma situação incerta, dolorosa, que a gente não sabe a causa e não sabe como resolver aquele problema, mas que traz dores e incertezas para a nossa vida. Dias maus, quando nós enfrentamos um acidente no seio da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos pais. Dias maus. Quando nós temos que enfrentar um diagnóstico de morte, ou até mesmo a própria morte no seio da nossa família. São dias maus. Quando nós enfrentamos uma crise financeira, quando nós enfrentamos o desemprego e temos as nossas responsabilidades para honrar, são dias maus, dias difíceis, né? Temos também, no seio de um relacionamento, uma traição, um adultério, dia mau na vida de um casal. Nós temos filhos quando se envolvem em coisas erradas, quando nós vivemos decepção ou decepções com pessoas que são nossas, pessoas amadas do nosso convívio e que nos frustram, nos decepcionam, nos traem, nos machucam. São dias maus. Nós poderíamos aqui citar inúmeras situações desagradáveis que nos abalam emocionalmente, testam a nossa fé e que muitas vezes nos enfraquece. Isso quando nós não estamos preparados para enfrentar os dias maus. A Bíblia, ela nos dá inúmeros exemplos de personagens que enfrentaram fortemente dia mau. O próprio Jó, se nós pegarmos ali a história de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e aquele homem, por questão de pouco tempo, ele teve toda a sua família destruída, exceto sua mulher, todos os seus bens, todo o seu patrimônio, animais, servos. E por último, uma enfermidade muito forte no seu corpo físico. Aquele homem enfrentou um dos piores dias maus que um ser humano pode enfrentar, aquele homem enfrentou. Nós temos Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. A Bíblia fala cova dos leões. Né? Dia mau na vida daquele homem, porque não se rendeu a adorar a estátua feita por Nabucodonosor. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego, dia mau, quando foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Vamos imaginar isso na vida de uma pessoa. Davi, quando ele fugia dos seus inimigos e do próprio filho, a dor que aquele homem sentia na sua alma, de ter sido perseguido pelo próprio filho com desejo de matá-lo, dia mau. E aí a gente vai navegando na Bíblia Sagrada, nós temos Elias, que a partir do momento que se viu intimidado com uma ameaça de morte por parte de Jezabel, aquele homem se desestruturou de um jeito e enfrentou, ou não enfrentou, o seu dia mau. A gente pode observar também Josué, Jeremias, Josafá, os próprios discípulos de Cristo, os seguidores mais próximos de Cristo, depois da morte e ressurreição de Jesus, o quanto aqueles homens enfrentaram de dias de dificuldade. Todos nós, na nossa caminhada, temos que ter consciência que o dia mau sempre vai bater na nossa porta. E a pergunta é, nós estamos preparados? Se não fosse necessário nós estarmos preparados para enfrentarmos o dia mau,
a Bíblia não nos recomendaria, como foi lido aqui em Efésios 6, a partir do versículo de número 10, nos orientando a revestirmos-nos das armaduras de Deus. Quanto a Jesus Cristo, Ele nos dá a primeira ou as primeiras lições de como enfrentar o dia mau. E eu fiquei maravilhado quando estava a refletir dentro desse texto, quando a gente aprende que, através dos ensinos dele, que ele foi tão fragilizado nos dias maus que ele passou, em especial no final do seu ministério, que ele clamou ao Pai que o livrasse daquela dor, mas ainda declarou, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia o que deveria passar, sabia o ministério que ele veio cumprir aqui, mas na hora do dia mau, ele fragilizou. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, esse sofrimento, essa dor, eu não aguento. Mas que seja feito o quê? A tua vontade. Uma lição especial que Jesus nos deixa: se for possível, afaste de mim esse cálice. Então não é por demais, quando nós estamos enfrentando situações dessas, no sentido aqui já declaradas e tantas outras, você se apresentar diante do Senhor, dizer assim: Pai, eu não aguento, está muito forte essa dor, esse sofrimento está muito pesado. Não se sinta envergonhado de dizer isso, nunca. O próprio Jesus Cristo declarou isso. Mas ele tinha consciência, mas que seja feita a tua vontade. Lembremos sempre que nós não teremos que suportar um fardo maior do que aquele que o Senhor nos deu condições de suportar. Se você está passando por uma luta, um dia mau na sua vida, pode ter certeza, se você está passando, é porque Deus tem um propósito e sabe que você tem condições de suportar. É como se estivesse dizendo assim: olha, não rejeite a sua dor. Nós temos muito reclamado, a gente rejeita as dores, e dores até que a finalidade é nos levar a crescer, é nos levar a amadurecer. Bruna, ela sempre reclamava de dores de crescimento. Eu vejo Estelinha hoje reclamando: faz massagem aqui no meu pé, dor de crescimento. Espiritualmente, para a gente crescer, a gente tem que passar por dores. E é um processo que o Senhor nos faz enfrentar. Dias maus, ele vem, no caso de Jesus, traído por amigos próximos. Judas o traiu, dia mau, decepção na vida do Senhor Jesus. A sua família que ele tinha construído durante 3 anos lhe trouxe decepção. A gente coloca apenas a questão do Judas. Não, todos fugiram no momento de dor, de sofrimento. Jesus levou 2 para orar com ele no Getsêmani. E a resposta, quando ele ia orar, encontrou 2 dormindo, ele veio: vocês não podem estar comigo
estarem me assistindo neste momento de dor, mas por quê? Porque eles estavam dormindo. A decepção. Então, irmãos, muitas vezes, aquelas pessoas que nos são íntimas nos nossos relacionamentos, podem nos trazer essas decepções e traição por essa amizade próxima. Mas a reação de Jesus é que ele continuou amando essas pessoas. Eu fiquei um pouco gripado esse final de semana e fiquei assim. Gripado não, com a garganta meio adoecida. Jesus Cristo, ele foi traído e abandonado por aqueles que ele mais confiava. Então, irmãos, todos aqueles discípulos o deixaram e fugiram. Que é que a gente aprende dentro dessas 3 considerações de Cristo, da experiência de Cristo, envolvendo os seus discípulos? O que é que a gente aprende? E quero que você tire lição para a sua vida. A primeira delas, fortaleça o seu relacionamento com Deus antes que venha o dia mau. Quando a gente está no dia bem, quando nós estamos vivendo dias de paz, dia de tranquilidade, nós negligenciamos com a nossa vida espiritual. Nós não valorizamos o estudo da palavra, nós não valorizamos disciplinas espirituais, nós não valorizamos o buscar a Deus. E, por consequência, quando a luta chega, a provação chega, o dia mau chega, nós estamos totalmente fragilizados. E quando nós estamos fragilizados para enfrentarmos uma guerra, é difícil. Nós deixamos de vir ao templo para ouvir a palavra, para viver a comunhão, para sentir a dor do nosso irmão, para ajudar na comunhão. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Então a gente precisa entender a necessidade prévia de preparação. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Mas você está preparado para enfrentar o que pode vir? Talvez você esteja preparado materialmente, não sei. Mas espiritualmente você está pronto? Jesus estava dizendo, olha, eu enfrentei Satanás no deserto, mas eu estava 30 dias em jejum e oração. Durante todo o meu ministério de perseguição, eu estava no templo, ia ao templo, ensinava e ministrava, estava pregando, eu estava orando, eu estava meditando, eu estava buscando a presença do Pai na minha vida. Muitos de nós somos enfraquecidos, derrotados, abatidos, porque negligenciamos estarmos preparados previamente para enfrentarmos o dia mau. Porque ele vai chegar, no mundo tereis aflições. Está escrito na palavra do Senhor. Em Efésios 6 está dizendo que a gente deve estar preparado, revestidos, porque o dia mau vai chegar. E a gente negligencia. E quando a gente negligencia, o ataque de Satanás, que na verdade é uma batalha espiritual, nós não estamos preparados. Nós não podemos enfrentar uma guerra espiritual de dores se nós não estivermos preparados. Por isso nós somos abatidos e muitas vezes derrotados, porque estamos distantes do Senhor. Por isso, se prepare antes que a batalha comece, amém? Se prepare antes que a batalha comece. Esteja sempre atento, esteja sempre vigilante, esteja sempre avaliando a sua vida espiritual.
para quando a bandeja chegar, as tentações chegarem, as dores chegarem, você está lá firme na presença do Senhor. Entender que o problema veio, a luta vai ter que ser enfrentada, mas você está firme na rocha que é Cristo Jesus, para enfrentar essas setas malignas, essas tempestades sobre a sua vida. Outra coisa que eu aprendo em Cristo, que o fracasso é inevitável. Quando a gente fala fracasso, porque a gente pensa que a nossa caminhada, se ela tem que ser constituída só de vitória. Não. Muitas lutas nossas, nós vamos ser derrotados. Muitas lutas nossas, nós não vamos ter forças para vencê-las. Mas muitas lutas que nos enfrentamos vão nos fazer crescer, vão nos abençoar. E muitas vezes a gente cria esse mito de que somos vencedores em tudo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores quando nós enfrentamos as demandas, as lutas da vida, as setas de Satanás com a dignidade espiritual. Quando eu falo essa expressão fracasso, é no sentido de derrota. Jesus Cristo, Ele morreu. Não foi a vitória na cruz, mas Jesus Cristo, o homem, Ele sucumbiu. E muitas vezes a gente vai ter que entender que tudo não é só vitória. Mas das derrotas que nós passamos, nós podemos e devemos tirar lições para que a gente não cometa mais esses erros, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente não vacile mais. Você deve ter passado situações na sua vida, enfrentando dia mal. E até hoje você paga um preço. Até hoje você não se recuperou. Mas você começou a aprender. A partir daí você se aproximou mais de Deus. Se tornou mais dependente de Deus. Sabe da importância de Deus na sua vida. Paulo, ele declara que ele tinha um espinho na carne. Um mal que lhe perseguia todo o tempo, o mensageiro de Satanás. A Bíblia não diz que aquele espinho da carne de Paulo lhes foi retirado, mas que estava ali sempre, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se envaidecesse. Então, irmãos, vão surgir situações que nós temos que aprender a tirar lições, mesmo que a gente tenha que pagar o preço de não sermos vitoriosos. Mas tiremos lições para que a gente cresça, a gente amadureça e não cometa mais os mesmos erros. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa ter essa maturidade. Como pensamos aqui, Pedro, ele passou por um dia muito mal na vida dele. Ele foi ali, estava em Jerusalém, ele começou a pregar, ele começou a ministrar. Antes ele tinha declarado que jamais abandonaria Jesus, que entregaria até sua vida por Jesus. E aquele homem, quando Jesus Cristo, ele começou a enfrentar o seu processo de crucificação e morte, foi demonstrado a Pedro toda a negativa que ele fez
em relação a Jesus, 3 vezes negando Cristo. E ali ele veio a chorar amargamente. Pedro, dias após a morte de Cristo, e Cristo ressurreto, ele teve um encontro com Cristo, ele foi restaurado por Cristo, ele declarou o seu amor 3 vezes por Cristo, negou 3 vezes, foi restaurado em amor 3 vezes, e começou uma nova história na caminhada dele. Mas Pedro passou pelo dia mau e houve restauração. O que a gente pode ver dentro desse sentido é que mesmo diante daquilo que a gente o fez com consciência, com erro, até mesmo ao ponto de negar Cristo desse extremo, sempre teremos uma oportunidade de reconciliação com o Senhor. E o Senhor sempre abrirá portas para as nossas vidas. Mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa entender que Deus, Ele nunca perde o controle das coisas. Deus nunca vai perder o controle das situações de vida que você enfrenta. Deus nunca vai perder o controle em relação a você pensar ou desconhecer de que Deus o abandonou. Não. Deus vai estar sempre presente na sua vida. Ele isso nos garante. Porque precisamos entender que o dia mau na nossa vida não é para nos punir. O dia mau na nossa vida é para que a gente esteja atento com a nossa vida espiritual, é para que a gente entenda que a gente precisa amadurecer, crescer, é para que a gente entenda que não devemos abrir portas para o diabo, é para que a gente entenda que nós precisamos a cada dia não vacilarmos, vigiarmos na nossa caminhada e buscarmos a cada dia estarmos preparados para enfrentar essas lutas. Quando a gente entra aqui em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, em consequência, preste atenção, estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele acrescenta, por fim, orando em todo o tempo com todas as orações e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, o Senhor colocou consciente de que dias maus vão vir para as nossas vidas. Essa orientação aqui, essa estrutura, essa armadura, que revela nada mais, nada menos que o cuidado de Deus prévio com as nossas vidas, essa orientação prévia. Meus filhos, meus filhinhos, façam isso. Se preparem, se capacitem, revistam-se de mim. Toda essa estrutura aqui que o Senhor fala, o cinturão da verdade, Ele quer combater os artifícios ardis e mentirosos de Satanás. Muitas vezes nós somos abatidos por setas malignas, mentirosas de Satanás sobre nossas vidas. E a gente combate isso com o quê? Com a verdade.
os sofismas, os enganos de Satanás, eles são combatidos com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente abre brecha no nosso coração e deixa a ansiedade dominar o nosso ser, por causa de situações, por causa de preocupações mentirosas, enganosas de Satanás. E a gente só combate isso, irmãos, com o cinturão da verdade. A mentira de Satanás, ela só é combatida por Cristo, que é a verdade. Por isso, não abra mão de autenticar no seu coração as verdades espirituais de Cristo. Satanás vai te acusar, Satanás vai te culpar, Satanás vai trazer mentira, mas você está firme nas verdades bíblicas. Não se deixe abater, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Quando ele fala da couraça da justiça, é porque ele está dizendo que Deus é justo. Deus é justiça, é atributo de Deus, a justiça. Por isso, todas as vezes que nós formos acusados injustamente, uma das coisas que fala emocionalmente, espiritualmente, é quando eu sou acusado por alguma coisa que eu não fiz, quando eu sou injustiçado. Isso daí mexe comigo e talvez mexa com vocês. Eu não gosto de ser injustiçado. Mas a gente tem que entender que é a justiça de Deus a qual nós devemos estar firmados. Não é? O Senhor, Ele fará a justiça. Por isso que alguém já disse, quem não deve, não teme. Fica tranquilo, fica na paz de Cristo, não entra no conflito. E muitas vezes a gente, quando é injustiçado, a gente vai para a guerra com o homem. A gente vai para a luta com o porco espinho. A gente pode até ganhar a luta, mas sai todo machucado, todo ferido. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. E só a couraça da justiça, a justiça do Senhor, vivida em nossa mente, nós vamos ter condições de enfrentar todas as injustiças. Você pode estar passando hoje por alguma situação dessa, por alguma acusação, por alguma seta de Satanás que tem mexido na sua ética, na sua moral, nos seus valores, né? No seu status perante a sociedade, de uma coisa que você não fez. Levante a cabeça, coloque na mão de Deus, ore e peça a Deus para Ele fazer a justiça. Não vá para guerras espirituais com as armas humanas, porque certamente você poderá não vencer, ou se vencer, sair todo machucado. Quando o salmista fala no Salmos 24, verso 5, receberemos a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da nossa salvação. Deus vai estar sempre com a mão sobre nossas vidas. 99 pessoas podem te acusar como errado, mas 1%, Deus, Ele sabe se nós agimos com ética, com justiça, com respeito, de boa fé. Deus conhece o nosso coração. Por isso, deixa que Ele faça a justiça em sua vida. Calçar os pés com o evangelho da paz, porque Ele nos permite, sabe o quê? Ter paz no meio da tempestade. A gente vê muitos irmãos se desesperando por pouca coisa. Entra numa paranoia, numa loucura, num desespero. O mundo vai acabar. Porque não veste, não calça os pés com o evangelho da paz. Não, Senhor. Tribulação pode ser, a luta pode ser, o ataque pode ser, mas eu não perco a paz em Cristo. Eu não posso perder a paz em Cristo. Ele diz, eu lhes dou a paz, eu não vos a dou como o mundo a dá. É a paz de Cristo que a gente precisa desenvolver no nosso coração. Estão todos me atacando, Satanás está me atacando, eu tenho lutas para enfrentar e vou enfrentar.
mas eu não perco a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Mas muitas vezes a gente negligencia numa coisa muito importante, como o texto diz, ore. Ore pedindo paz ao Senhor no meio da tempestade. Ore pedindo paz a Deus nos momentos da dificuldade, nos momentos das dores que você está passando. Ore ao Senhor e o Senhor vai te trazer paz no coração. Mas a gente negligencia isso. A gente quer resolver o problema. Davi, sendo perseguido por todas as aflições, ele nos dá o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, eu não corro, eu estou enfrentando o vale. A gente quer correr, quer resolver logo o problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou seja, eu estou em paz. Paz quer dizer nada mais, nada menos, não é um estado de acomodação. Quer dizer, eu estou seguro em Cristo. Eu estou seguro em Cristo. Paz é isso. Eu estou seguro em Cristo. Não temerei mal algum, porque minha segurança está no Senhor. É calçar o evangelho da paz, que a gente precisa viver isso. Tem muita gente com pavio curto. Nas tribulações da vida parece que uma bomba vai explodir e acaba, meus irmãos, se prejudicando de uma forma extrema. A gente precisa também acabar com o pessimismo. Não tem mais jeito, essa situação vai me consumir, eu já não tenho mais força, e entra o vitimismo, isso acontece comigo. Precisamos acabar com isso. Nós precisamos mudar essa visão, parar as reclamações e viver um otimismo equilibrado em Cristo, sabendo com consciência que passamos por luta, mas eu sou otimista de que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu vou vencer essa luta. É por isso que o Senhor nos leva muitas vezes a passar por muitas dificuldades, como Ele permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, só não lhe tirasse a vida. E Jó, no final do livro dele, no capítulo 1, fala, olha, eu era um homem íntegro, retamente a Deus, se desviava do mal. E ele declara, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu não tinha experiência nenhuma contigo. Hoje, eu sei em quem tenho crido. Hoje eu tenho experiência com Deus. Hoje minha vida é uma outra realidade. Por isso, irmãos, não deixe que sentimentos ruins, de pessimismo, de derrotismo, de vitimismo, tantos ismos hoje aí que existe, não deixe, mas se considere no meio da luta um vitorioso em Cristo. Porque você não está caminhando sozinho. E muitas também das nossas lutas que a gente enfrenta são bênçãos de Deus para que a gente cresça. Por isso, irmãos, não deixe que a tristeza e a amargura domine o seu coração. Levanta a cabeça diante da provação que você tem passado, diante dessas setas. Encontre ânimo no Senhor. A palavra animado quer dizer Deus dentro. Ânimo, Deus dentro. Sopro de Deus na nossa vida, animado. Por isso que quando a gente está desanimado, a gente está sem ânimo, sem vida, sem força. Sem a força de Deus na nossa vida. A gente precisa estar animado. O segredo que o Senhor fala lá em Mateus, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Não é um ânimo humano, não, é Deus dentro. Tende bom ânimo. Eu estou com você, você esteja comigo, porque você vai ser vitorioso. Tende bom ânimo. E concluindo, ele vai falar sobre a espada do Espírito. Não podemos vencer nossas lutas sem a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? Palavra de Deus. Se você não anda desenvolvendo essa palavra na sua vida, você sabe qual é a causa principal de seus problemas
das suas fraquezas, das suas dores, é não estar capacitado, preparado para enfrentar. Por isso, não negligencie estar na presença de Deus, não negligencie estar vivendo a palavra de Deus, não negligencie estar meditando na palavra de Deus, para que você encontre forças para vencer as guerras, as lutas que você enfrenta. E é através dessa espada que a nossa fé é renovada, nos faz conhecer de forma mais íntima o coração do Pai. São nesses momentos de luta que nós buscamos mais a Deus e estamos desenvolvendo o relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, se preparem para o dia mau. Se capacitem para viver com força, com solidez no dia mau. Não leve mais a vida de vocês de forma negligente, de forma descuidada, de forma despreparada. E concluindo, Paulo ele nos orienta que a gente deve orar o tempo todo, porque é uma das principais armas de nós como cristãos, é a oração. A oração nos renova, a oração nos dá força, a oração nos sustenta, a oração nos mostra caminho, mas acima de tudo nós estamos conversando com Deus. E no meio da oração, certamente Deus vai falar contigo, Deus vai te orientar, Deus vai te acalmar, Deus vai trazer a tua paz, Deus vai te trazer a direção. Não enfrente o dia mau sem oração. Quanto mais estiver difícil, ore, busque a presença de Deus. Quanto mais você estiver nas dores, busque a palavra de Deus. Antes, para se preparar, e no meio, para suportar. Como também para encontrar todo o sustento que só o Senhor pode lhe dar para que você vença e tenha condições de manter-se firme na caminhada. O propósito do Evangelho do Senhor é que a gente seja firme e constante e que as provações da vida, as lutas, não prejudiquem aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós sejamos sempre abundantes e constantes na obra do Senhor. Não deixe que seus problemas, não deixe que o dia mau fragilize você a ponto de que você se esqueça e abra mão de servir o Senhor. Porque quando a gente assim o faz, nós estamos realmente alimentando toda forma de derrota sobre nossas vidas. Amém? Amém. A gente tira lições com Cristo, em tudo que Ele vem nos ensinando, para que a gente possa restaurar a nossa caminhada e viver com dignidade a nossa vida espiritual. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome por Tua bondade. E te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes negligenciamos no cuidado que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Negligenciamos no estudar da Tua palavra, negligenciamos na oração, negligenciamos na leitura da palavra, nós negligenciamos no vestirmos do capacete da justiça, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz um novo tempo para a nossa vida, nos traz um despertamento, nos traz um renovo, e que nós possamos encontrar solidez para enfrentar todas as dificuldades existentes ou que venham a existir na nossa vida. Nos abençoa, Deus, nos traz a cada dia condições de testemunharmos no Senhor diante das dificuldades da vida. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, encerrando o nosso culto, o pastor Gabriel aqui convocou a igreja. É um momento muito importante, nós recebemos a visita aqui esse final de semana do irmão presidente da ABAGE,
Associação Batista Jequitinhonhense. E eu gostaria de levar entre 15 a 20 ou mais irmãos. Eu vou ver os irmãos que vão de carro, a igreja vai pagar gasolina de ida e de volta, para que a gente possa estar lá no sábado. Alguns irmãos vão ficar lá para participar do trabalho no domingo, mas não deixe de participar desse momento muito importante na vida da nossa igreja e na vida da nossa associação, que está em processo de reestruturação. Eu conto com sua participação. Nós sairemos daqui umas 4h30 da tarde. Quando acabar lá por volta das 9 horas da noite, a gente pega o carro. Quem quiser comer alguma coisa, come. Quem quiser pagar uma pizza para o pastor, paga, né? E depois a gente vem para Itamaraju, amém? Vamos organizar isso aí e o pastor Gabriel vai estar assumindo essa fase aí. Vamos estar passando, meus irmãos, sobre esse dia. Está passando a lista no grupo. Coloque-se à disposição, coloque o seu nome lá. E nós vamos estar distribuindo aí nos carros que estão disponíveis, para que nós possamos estar chegando lá e chegando juntos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.